A Lei de Crimes Ambientais. 9.605 de 98 é uma legislação que estabelece normas para a proteção do meio ambiente e prevê sanções penais e administrativas para as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. A lei tipifica uma série de condutas consideradas crimes ambientais, tais como poluição e degradação ambiental, causar dano direto ou indireto às unidades de conservação e às áreas de preservação permanente, extrair recursos minerais sem a devida autorização ou em desacordo com a legislação, explorar florestas e demais formas de vegetação em áreas de preservação permanente ou em unidades de conservação, realizar atividades potencialmente poluidoras sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, transportar, armazenar ou comercializar produtos perigosos em desacordo com a legislação. As penas previstas para os crimes ambientais incluem multa, detenção e até mesmo reclusão. Além das penas criminais, a lei também prevê sanções administrativas, como a apreensão de animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, a suspensão das atividades, a interdição do estabelecimento e a imposição de obrigações de fazer e não fazer. Em nosso planeta, a harmonia do meio ambiente é essencial para a sobrevivência e bem-estar de todas as espécies. Entretanto, há práticas que prejudicam esse equilíbrio e são consideradas crimes ambientais. Vamos conhecer agora os principais tipos dessas infrações. Crimes contra a fauna. Quando falamos de crimes contra a fauna, estamos nos referindo a atos que prejudicam ou levam à extinção de animais silvestres, nativos ou em rota de migração. Isso inclui caçar, perseguir, apanhar, utilizar ou matar esses seres vivos sem autorização. Também se enquadram aqui a prática de maus-tratos e a introdução de espécies estrangeiras sem controle, que pode desequilibrar ecossistemas inteiros. Crimes contra a flora. Destruição de florestas, desmatamento sem autorização, comercialização de madeira ilegal e dano direto à vegetação de áreas protegidas são exemplos claros de crimes contra a flora. As consequências podem ser devastadoras, levando à perda de biodiversidade, alterações climáticas e degradação dos solos. Poluição e outros crimes ambientais. A poluição, seja do ar, água ou solo, quando atinge níveis que resultem em danos à saúde humana ou morte de animais e plantas, é considerada crime. Atividades industriais sem controle, descarte inadequado de resíduos e contaminação de recursos naturais estão nessa categoria. Crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural. As cidades também têm seu equilíbrio. Crimes nesse âmbito se referem à degradação de áreas urbanas, como construções irregulares em áreas de preservação ou em desacordo com leis urbanísticas. Além disso, a destruição, deterioração ou alteração de patrimônio histórico e cultural, sem autorização, é um ataque à memória e identidade de um povo. Crimes contra a administração ambiental. Finalmente, há crimes que dizem respeito à obstrução da ação de fiscalização ambiental, como impedir a atuação de agentes públicos, falsificar documentos ou licenças, ou ainda usar licença obtida de forma ilícita. Essas ações comprometem a governança e o controle ambiental, abrindo espaço para demais infrações. Ao entendermos e respeitarmos as leis ambientais, garantimos um futuro mais verde e sustentável para as próximas gerações. Cada um de nós tem um papel nessa missão, seja como cidadão, empresário ou gestor público. Preservar é um dever de todos. A Lei de Crimes Ambientais, Lei 6.605 de 98 representa um marco na legislação brasileira. Ela estabelece as sanções penais e administrativas derivadas de atividades potencialmente prejudiciais ao meio ambiente. Essencialmente, esta lei amplia a capacidade de fiscalização e punição dos órgãos competentes em relação às infrações ambientais. Alguns artigos específicos da lei são particularmente relevantes para a fiscalização, e neste contexto, vamos nos aprofundar nos artigos 54, 56, 60 e 69 e os tipos de crimes que ela aborda. O artigo 60 da Lei de Crimes Ambientais estabelece como crime a construção, reforma, ampliação, instalação ou operação de estabelecimentos, obras ou serviços que possam causar poluição ou degradação ambiental sem a devida licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes ou em desacordo com as normas legais e regulamentares aplicáveis. Isso significa que qualquer atividade ou empreendimento que possa causar danos ambientais, como a poluição da água, do ar ou do solo, deve ser previamente avaliada e autorizada pelos órgãos ambientais competentes antes de ser realizada. Essa autorização é concedida após uma análise técnica que avalia as possíveis consequências da atividade para o meio ambiente e para a saúde pública.
Assim, a construção, reforma, ampliação, instalação ou operação de empreendimento sem a devida autorização ou em desacordo com as normas legais e regulamentares aplicáveis pode ser considerada uma conduta criminosa, sujeita a sanções administrativas, civis e penais. As penas previstas podem variar de multas a detenção, dependendo da gravidade do dano ambiental causado. Artigo 66 do Decreto 6.514 regulamenta o artigo 60, ou seja, quem constrói, reforma, amplia, instala ou faz funcionar estabelecimento, obra ou serviço sujeito a licenciamento ambiental localizado em unidade de conservação ou em sua zona de amortecimento, ou em áreas de proteção de mananciais legalmente estabelecidas, sem anuência do respectivo órgão gestor, e deixa de atender a condicionantes estabelecidas na licença ambiental, está cometendo crime ambiental e está sujeito a multa de R$ 500 a R$ 10 milhões. O artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais define como crime a conduta de causar poluição de qualquer natureza em níveis que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora. A poluição pode ser definida como a introdução de qualquer substância ou energia no ambiente em condições que causem ou possam causar danos à saúde humana, à qualidade de vida das pessoas, à flora, à fauna, aos ecossistemas, à segurança nacional ou a outros interesses legítimos da sociedade. Assim, o crime de poluição definido pelo artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais ocorre quando alguém causa poluição em níveis que possam resultar em danos à saúde humana ou que causem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora. É importante destacar que a lei estabelece um critério objetivo, ou seja, a simples existência de poluição em níveis prejudiciais já é suficiente para caracterizar o crime. A pena prevista para o crime de poluição varia de acordo com a gravidade da conduta, podendo incluir desde multas até detenção, a depender das circunstâncias do caso. O objetivo dessa norma é proteger a saúde humana, a fauna e a flora, e prevenir danos ao meio ambiente causados por práticas poluidoras. Isso significa que qualquer atividade ou empreendimento que possa causar danos ambientais, como a poluição da água, do ar ou do solo, deve ser previamente avaliada e autorizada pelos órgãos ambientais competentes antes de ser realizada. Essa autorização é concedida após uma análise técnica que avalia as possíveis consequências da atividade para o meio ambiente e para a saúde pública. O artigo 69 da Lei de Crimes Ambientais estabelece que é considerado infração obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do poder público no trato de questões ambientais. Essa infração se configura quando há recusa ou a resistência ao cumprimento de ordens de fiscalização ambiental, como a apresentação de documentos e informações solicitadas, bem como a negativa de acesso a locais de interesse fiscalizatório. Também configura infração a interferência no desenvolvimento dos trabalhos de fiscalização ambiental, como a obstrução da fiscalização, a ameaça ou a violência contra os fiscais ambientais, ou ainda a ocultação ou destruição de evidências de infrações ambientais. Essa infração é considerada grave e pode acarretar em penalidades, tais como multa, suspensão de atividades, embargo, interdição e outras sanções administrativas previstas em lei. O objetivo dessa norma é assegurar a efetividade da fiscalização ambiental, de forma a garantir o cumprimento das normas de proteção ao meio ambiente e à saúde pública, bem como coibir ações que possam comprometer a qualidade ambiental. O artigo 56 da Lei de Crimes Ambientais define como infração a produção, processamento, embalagem, importação, exportação, comercialização, fornecimento, transporte, armazenamento, guarda, depósito ou uso de produtos ou substâncias tóxicas, perigosas ou nocivas à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos. Isso significa que a utilização ou manipulação de substâncias ou produtos químicos que possam ser prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente deve seguir as normas e regulamentações estabelecidas pelas autoridades ambientais. Essas normas incluem a exigência de licenças, autorizações, registros, embalagens, rotulagens, armazenamento e descarte adequado de resíduos, entre outras obrigações. A Lei de Crimes Ambientais, em conjunto com o Decreto 6.514 de 2008, fortalece a estrutura de fiscalização ambiental no Brasil, delineando claramente os crimes e as respectivas punições. Para profissionais, empresas e a sociedade como um todo, compreender esses dispositivos é essencial para garantir a conformidade e promover práticas sustentáveis. Esta legislação enfatiza a importância de respeitar o meio ambiente e destaca o compromisso do Brasil com a proteção de seus vastos e valiosos recursos naturais.